Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Fale Aqui. E hoje um podcast muito, mas muito especial. Vamos bater um papo com os freis. É isso mesmo, ficou curioso? Eu também estou muito curiosa para esse papo. E nós vamos receber aqui o Frei David e também o Frei Alessandro. Tudo bem, Frei Alessandro? Olá, tudo bem? Minha saudação de paz e bem, nesse momento, e manifestar a alegria de estar aqui com vocês. É uma alegria imensa receber vocês aqui. E também temos aqui o Frei David. Para quem já acompanha o programa Conectados em Cristo, já vai conhecer essa voz. Tudo bem, Frei David? Tudo bem, Lohana? Paz e bem para você, paz e bem a todos aqueles que nos acompanham neste momento. É isso mesmo, Frei. Nós estamos muito lisonjeados de receber vocês aqui na Rádio Desterro, tanto o Frei Alessandro, que conheci hoje, primeira vez que estou vendo, o Frei David também pessoalmente é a primeira vez, mas já conhecia há muito tempo com as histórias da fé. Você que está aqui com a gente no Conectados, sabe que o Frei David está toda sexta-feira e toda quarta-feira aqui com a gente, trazendo as historinhas de fé. E eu quero já perguntar para o Frei David, o que é um frei? Um frei, ele é um irmão que busca viver radicalmente o seu batismo, vivendo os conselhos evangélicos da pobreza, da obediência e da castidade, buscando a perfeição em Jesus Cristo, mas com o exemplo de algum fundador, de algum exemplo. E para nós, no caso, é Francisco de Assis. Isso, então os senhores são Frei Capuchinho, que é de São Francisco de Assis. Exatamente. Existe outras ordens, seria o nome, Frei Alessandro? Bem, existem, porque assim, nós somos franciscanos capuchinhos, como o Frei David falava, seguidores de São Francisco de Assis. E existem também, por exemplo, outras ordens, outras congregações, conforme o fundador. Por exemplo, aqueles que seguem, por exemplo, São Vicente Pallotti, e outros santos. E nós, no seguimento a São Francisco de Assis, somos então franciscanos capuchinhos. E a ordem, são três, Por exemplo, os franciscanos menores, os franciscanos conventuais e os capuchinhos, mas todos seguidores de São Francisco de Assis. Olha que legal. Já aproveitando o Frei Alessandro aqui, conta para nós, aqui, os ouvintes da Rádio Desterro, também os internautas, quais são as etapas de formação para chegar à profissão perpétua? E o menino que está com vocês no convento, nas etapas formativas, ele fica somente em um lugar ou ele vai para outros conventos? Muito bem. Bem, o caminho da formação, ele acontece na vida religiosa, por exemplo, como acontece para qualquer jovem que deseja alcançar ali, digamos, o seu sonho, o seu objetivo, Se alguém quer ser médico, ele vai fazer uma faculdade de medicina, advogado, direito. Na vida religiosa também existe um caminho de formação, E esse caminho, ele tem estas etapas. Então, por exemplo, o primeiro passo é o acompanhamento vocacional. Quando o jovem ou o vocacionado, ele sente esse desejo, esse chamado de Deus, começa a discernir isso, então ele vai manifestar com certeza esse desejo, para o padre, para um frei, e aí nós temos o caminho do acompanhamento vocacional, que é pelo menos de um ano, um ano acompanhamento. Então nós temos os encontros vocacionais, que são 3 durante o ano, pelo menos. Fazendo este percurso dos encontros vocacionais, o discernimento, se o jovem percebe que esse é o desejo dele, que ele quer seguir esse caminho, então ele é acolhido. Nós freis o acolhemos. Aí iniciam as etapas da formação inicial. Olha, que bacana. Nós chamamos de itinerário de iniciação à vida franciscano-capuchinho. Então, o primeiro ano nós chamamos de aspirantado, ou seja, aspirar esse desejo de se tornar um frei. E já emendando junto com a segunda pergunta, o jovem não fica todo o período num só lugar. Por exemplo, o aspirantado, que é o primeiro ano, ele acontece em Ponta Grossa, em Ponta Grossa, no convento Bom Jesus. Olha. Ali. Terminada esta etapa, se os freis percebem que o jovem tem as suas condições, se o jovem, o aspirante quer continuar o seu caminho de formação, então ele vai para o segundo ano, que se chama postulado. Atualmente, o postulado ele acontece
nem no Brasil, é em Ciudad del Este, no Paraguai, né? Que legal. Porque ali os freis têm uma missão, uma custódia, né, onde temos freis paraguaios e freis brasileiros. E ali então se realiza este segundo ano da formação. Concluído o postulado, né, o jovem vai para o noviciado, né? No noviciado é onde ele começa a ser chamado de frei, né, de forma afetiva, né, afetiva. E é no noviciado que o jovem, o vocacionado, recebe o hábito, né? Esta veste que nós usamos se chama hábito capuchinho, hábito franciscano. Então ele recebe este hábito, né, e durante o ano do noviciado faz a experiência da vida, da espiritualidade franciscana, preparando-se para a primeira profissão. Porque o noviciado, ele é um ano, digamos assim, completo, não tem férias no noviciado, né? No aspirantado e no postulado tem um período de férias, mas o nosso noviciado ele se inicia no dia 6 de janeiro e termina no dia 6 de janeiro do ano seguinte, né? E durante esse período, então, fazendo esta experiência, né, com o hábito, a experiência já de vivenciar os conselhos evangélicos, né, os votos, né, da obediência, da pobreza, da castidade, o frei, né, que está ali, ele faz a sua profissão perpétua, então, ao final do noviciado. E a partir disso, começa um período que nós chamamos de pós-noviciado. O que é este período do pós-noviciado? Ele é de, no mínimo, de 3 a 6 anos. É o tempo da consolidação dos valores franciscanos, né? Os valores, né, que nós vamos trabalhando durante o período da formação, que são os valores vividos por Francisco de Assis, né? O valor da fraternidade, o valor do trabalho, o valor da oração, o valor do silêncio e tantos outros, né, que estão ligados à formação. E durante o período do pós-noviciado, né, o frei, se ele tem o desejo de se tornar um sacerdote, ele já inicia o estudo acadêmico da filosofia, né, da filosofia. Então, o noviciado é feito em Joinville, né, só para completar, e depois o pós-noviciado é feito ali na cidade de Almirante Tamandaré, na região de Curitiba, né? E terminado este tempo ali da filosofia, depois aí o frei, né, conforme o diálogo com o nosso ministro provincial, que é o frei que é o animador, né, que coordena o trabalho da província, aí se designa um novo lugar para o frei morar. E aí vai chegando, né, ao período da profissão perpétua, que é o momento, digamos assim, de dar o sim definitivo para se tornar um frei capuchinho. É isso que eu quero, né? Os freis vão falar assim, não, é isso que eu quero para a minha vida. Justamente. Né? Então, já aproveitando, você que está aqui conosco na Rádio Desterro FM, você que está aqui no nosso canal do YouTube, nós estamos aqui com o Frei Alessandro e também com o Frei David. Eu já quero perguntar, uma pergunta particular, quem que é o Frei Alessandro? Bem, o Frei Alessandro hoje mora na cidade de Ponta Grossa, né? Trabalha com essa parte da animação vocacional, acompanha um pouco da formação dos freis, né? Sou nascido em Arapongas, né, aqui na região, tenho meus pais, né, que residem ali, né? Iniciei o meu caminho vocacional justamente lá, na paróquia Santo Antônio, né, em Arapongas, na época acompanhada pelos freis capuchinhos, né? E depois agora a paróquia pertence à diocese, né, de Apucarana, temos lá os padres diocesanos, e eu cresci, né, praticamente ali. Minha vocação ela surgiu, acho que com alguns sinais desde a infância, e depois sendo coroinha, né, e participando também da pastoral da juventude, né, dos grupos de jovens ali da paróquia, onde nessa convivência, né, com os colegas, com os amigos, e tendo também o apoio dos freis na época, surgiu esse despertar, né, vocacional, que a gente foi trabalhando. Fui acompanhado, né, também pelos freis, fiz esse processo, né, vocacional, e eu ingressei no ano de 1994. 94, já faz tempo, né? Então, no milênio passado, praticamente ali, né? Mas, digamos assim, fiz este processo, esse caminho, fiz todo o discernimento e hoje me encontro, né, como um frei capuchinho, sou também sacerdote, né? E vivo essa minha vocação, né, com alegria,
a gente sabe, ninguém é perfeito, né? Todos nós temos nossas dificuldades, nossas limitações. E é o tempo do crescimento, né? Da mudança de vida, da conversão. Digamos assim, não é porque a gente é frei, né, que o processo está terminado. Né? Nós passamos por um processo de crescimento, de formação, em todos os momentos da nossa vida. Né? E agradeço a Deus, né, pelo dom da vocação, né, e por ter aí esse chamado também como um franciscano capuchinho. Olha que lindo, Frei Alessandro. O que eu fico mais feliz em ver vocês é a alegria que vocês emanam, né? Dá para ver que vocês realmente são felizes naquilo que estão praticando. E eu gostaria de perguntar, quem que é o Frei David? Muito bem. Frei David, então, nasceu na cidade de Bandeirantes, que é aqui próximo, Sim. né? Mas tive a minha criação muito ali em Siqueira Campos. Depois, com os meus 14 anos, eu comecei o encontro vocacional na paróquia, escolinha vocacional, porque dentro de mim havia aquele desejo de ser padre. Mas aí, nesses clubinhos vocacionais, eu conheci um cara chamado Francisco de Assis. Aí foi paixão à primeira vista. Então, logo terminando o segundo ano do ensino médio, indo para o terceiro ano, ingressei com os freis capuchinhos, no ano de 2013, em Céu Azul. E lá estava também o Frei Cáter, né? Que é quem está por fazer a sua profissão perpétua logo mais. Depois que eu ingressei, eu fui morar então em Ponta Grossa. Frei Alessandro foi o primeiro formador da etapa, vamos dizer, oficial, né? Fora a escola vocacional. Ele tinha acabado de voltar de Roma, da sua especialização em Sagradas Escrituras. Depois fui até o Paraguai, morar um ano. Depois Joinville, para fazer o noviciado, isso em 2016. 2017 eu fiz os primeiros votos. Depois eu vim para Ponta Grossa cursar a filosofia. Terminei a filosofia, então estou atualmente em Curitiba fazendo a teologia. Já estou no terceiro ano, porque desejo ser sacerdote. Olha. Então estamos aí na reta final, com a graça de Deus, né? Mas hoje ali em Curitiba, então, comecei esse trabalho nas redes sociais, né? Isso. Com a evangelização, por onde também eu acabei conhecendo o programa Conectados em Cristo, a Lohana, a Rádio Desterro. Também ali, além de fazer a filosofia, eu trabalho com os vocacionados, os jovens que querem ser freis capuchinhos. Eu sou aquele que acompanha, o Frei disse, né? Isso. Que temos uma etapa do acompanhamento. Eu sou um dos freis da província que faz o acompanhamento. Também ali eu trabalho como assessor de comunicação da nossa paróquia, junto ao pessoal da PASCOM, e o SAVE, Serviço de Animação Vocacional, mas também portaria das bênçãos, abençoando o carro, pessoas, fazendo as exéquias e assim por diante. E há pouco tempo entrei também numa colaboração com a TV Evangelizar, com a Histórias pela Fé, que vocês aqui também sempre estão acompanhando. É isso mesmo. Olha, nós estamos aqui com o Frei David e o Frei Alessandro. Amanhã, né, você vai estar acompanhando aí a ordenação, a profissão perpétua do Frei Cáter, né? Daqui a pouco nós temos um convite muito especial para você. E eu gostaria de perguntar, Frei Alessandro, tem idade para entrar no convento junto com vocês? Como é que eu faço? Às vezes tem algum menino que está nos acompanhando, sentindo no meu coração, como é que eu faço para entrar no convento? Então, bom, primeiro para o pessoal entender, quando a gente fala convento, né, na vida religiosa, muitas pessoas têm aquela ideia, o convento é das irmãs, né? Não, é das irmãs, mas também é dos freis, porque a casa religiosa, né, da nossa vida se chama convento, tanto masculina quanto feminina, né? E digamos assim, a idade, hoje o acompanhamento a gente faz, digamos assim, para os jovens que estão a partir do ensino médio. Então eles têm possibilidade de ingressar a partir do ensino médio, mas podem ser acompanhados, digamos assim, temos vocacionados que têm 10 anos, 12 anos, é feito um acompanhamento na família, né? Os freis, em cada região temos um frei responsável para isso, né? E aí a acolhida, geralmente a gente tem a possibilidade de acolher, né, um vocacionado a partir do segundo ou terceiro ano do ensino médio, né, ou após o término do ensino médio, que a maioria dos vocacionados vem após o ensino médio, né? E aí eles ingressam então na etapa do aspirantado. Agora,
sabemos que Deus ele se manifesta, ele chama independente do Sim. tempo cronológico, né? Então nós temos vocações, digamos assim, desses mais jovens, mas também algumas vocações já num período mais adulto, né? E assim, claro que o percurso, o acompanhamento, ele é muito mais fácil, né, e mais tranquilo de ser feito para os jovens, mas também aqueles que têm uma idade, digamos assim, um pouco maior, né, ou uma vocação adulta, é sempre dialogado, conversado, né? Por exemplo, agora nós temos um vocacionado, né, que está fazendo o acompanhamento, ele tem 48 anos. Né? Então, cada caso é um caso. Então, depende do momento que Deus chama. Né? E a gente dialoga e percebe os sinais na vida de cada um. Olha que lindo. E para finalizar o nosso primeiro bloco, eu gostaria de perguntar para o Frei David, o que se aprende no convento? Bom, nós aprendemos a ser irmãos religiosos franciscanos. Então, nós temos os valores a serem incutidos em nós. Como o Frei já mencionava algum deles, a fraternidade. Nós não moramos sozinhos, no mínimo em 3 dentro da casa. Nós aprendemos o valor da humildade, porque nós somos chamados frades menores. Então, nós buscamos ser menor. Estamos todos no mesmo patamar, não é porque o Frei é padre, eu sou irmão, que ele tem, vamos dizer assim, mais direitos, né, e eu mais deveres. Não, é todo dentro de uma linha horizontal de tratamento. Nós aprendemos o valor do trabalho, porque nós entendemos o trabalho como graça, e não como algo que nós precisamos fazer para só conseguir o pão de cada dia. Não, nós ajudamos na cocriação, no progresso da sociedade e aumentamos ainda mais o valor da dignidade humana. E entramos, obviamente, em consonância com todas as pessoas que também estão trabalhando. Temos os estudos, porque precisamos também ampliar a nossa intelectualidade para poder também disseminar, trazer a palavra, o reino de Deus para vocês, com a vida e com as palavras. Nós aprendemos também os esportes, aprendemos música, aprendemos melhor ainda o português, aprendemos o espanhol, mas nós aprendemos o valor do silêncio. Muitas pessoas olham para nós e nos falam que somos monges, porque nós temos a mescla de oração, contemplação e ação. Temos o valor da contemplação, ou seja, aprendemos tudo aquilo que vamos viver, que vamos praticar. Por isso que os primeiros anos ali, aspirantado, postulado, são nos apresentados. Quer viver? Então agora vamos praticar o noviciado e concretizamos no pós-noviciado, até chegar à profissão perpétua, que daqui a pouco vamos dizer um pouquinho mais. Olha, que bacana. Nós estamos aqui com o Frei David, com o Frei Alessandro, e falando em música, vocês aprendem música no convento. Eu quero saber se vocês vão cantar aqui pra gente também da Rádio Desterro FM e do nosso canal do YouTube. Vamos lá? Vamos lá. O Frei David está se preparando ali, pegando o violão. Então vamos lá e logo a gente volta com mais Frei David e Frei Alessandro. Só lembrar, essa música ela faz parte de um trabalho que nós freis realizamos, né, há alguns anos atrás. Temos 2 CDs que foram gravados, né, na época, né? Então é uma música que se chama Amigo Francisco, né, que fala um pouco daquilo que Francisco realmente entendeu, né, diante de Deus. Que bênção. Meu amigo chamado Francisco entendeu que Deus é amor. Ele viu no mar a grandeza e na vida o dom do Criador. Pelas ruas de sua cidade, Francisco dizia que Deus era Pai de eterna bondade e amava todos os filhos seus. Ele entendeu que no mundo somos iguais, temos o mesmo Pai, somos irmãos. Sua vida então tornou-se um canto eterno, louvor sem igual,
e Deus se mostrou. O amor que emanava dos seres, a natureza para ele era um dom, um presente vindo do Pai, obra-prima de sua criação. Francisco rezava e cantava e dizia a seus irmãos que Deus era Pai e amigo, compreensivo em qualquer situação. Ele entendeu que no mundo somos iguais, temos o mesmo Pai, somos irmãos. Sua vida então tornou-se um canto eterno, louvor sem igual, e Deus se mostrou no Que lindo, que vozes maravilhosas. Tenho certeza que o ouvinte da Rádio Desterro ficou lisonjeado com essa voz. Nossa, o Frei Alessandro, um tom ali, eu não entendo muito de música, mas muito bonito. Olha, nós estamos de volta aqui com o nosso bate-papo com o Frei David e com o Frei Alessandro. Eles que são frei capuchinhos e estão aqui hoje dando essa oportunidade de nós estarmos entrevistando eles aqui. E eu quero já perguntar, Frei Alessandro, como começou essa história de ser frei na sua vida? Você se sentiu chamado como, assim? Então, a gente entende que os sinais de Deus eles se manifestam, né, em diversos momentos, né? A gente acha que é preciso estar atentos, né? Como eu comentei, né, há pouco tempo, ali agora há pouco, né, no primeiro momento, esses sinais eu percebi realmente na infância, né? Meus pais sempre participaram muito, né, da igreja, né? Foram até ministros de Eucaristia e tudo, né? E minha mãe conta que quando era criança, às vezes a gente brincava com essa história de celebrar a missa, né? Colocava um copinho de água ali, colocava alguma coisa em cima, tipo, fingindo, né, brincando de ser padre, né? Claro que depois o tempo passou e quando eu estava na catequese, o pessoal da coordenação dos coroinhas, né, lá na paróquia Santo Antônio em Arapongas, passou nas salas ali da catequese fazendo convite, né, se alguém queria ser coroinha, né? Eu sei que eu levantei a mão, né? Olha. Levantei a mão, depois vi que não tinha muita gente que levantou a mão, mas aí eu falei, já que eu levantei a mão, eu vou, né? Então eu ingressei para o grupo de coroinhas. E é ali que acho que essa proximidade começou, digamos, a ser mais intensa, né? Conheci um pouco a vida dos freis, né? A gente convivia no dia a dia, né, nas missas, tinha os momentos com os coroinhas, né, dos encontros de formação, o esporte, né? A gente jogava muito futebol, né? Era direto, se deixasse era todo dia, né? Então acho que isso aí foi cativando. E ali com os freis, a gente começou, né, a receber, o frei falava, olha, vamos fazer uma visita, né, em tal lugar, né, num dos nossos conventos, né, vamos ter uma ordenação em tal lugar, vocês querem ir junto? E acho que essa proximidade foi despertando esse desejo, né, até que foi amadurecendo isso, e num determinado momento o frei falou assim, olha, vai ter um encontro de discernimento vocacional lá em Curitiba, né? E aí eu e mais 4 colegas, nós falamos, vamos, né, para ver como é que vai ser. E nessa história do vamos, né, a partir aí então de 2000 né, em 93 eu fiz o acompanhamento, em 94 eu acabei ingressando, né? Foi uma decisão, eu acho que todo mundo ali, né, com aquela alegria e tudo mais, a gente não pensava tanto, né? E eu sei que foi um momento assim da separação da família, né, que é sempre um momento difícil, né? Sim. Deixar os pais, né, a gente romper com aquilo que a gente vivia até o momento. Eu trabalhava, né, trabalhava numa oficina, já desde os 14, 15 anos. Né, então fiz aquele momento do rompimento, né, e ingressei.
E com a graça de Deus, né, cada momento, cada etapa foi sendo vivida, né, e sendo superada também ali as dificuldades. E hoje agradeço a Deus pelo dom da vocação, mas considero que estou num processo ainda de crescimento, né? Olha. Porque a gente tem que, né, vencer também as limitações, né, os pecados do dia a dia. Verdade. Não somos perfeitos, né? E agradeço a Deus por me dar essa oportunidade sempre. Olha que bênção, Frei Alessandro. E o Frei David, como que aconteceu esse chamado? Bom, eu desde pequenininho eu pegava a roupa do vô, as camisas, fingia Aham. que era túnica e brincava do quê? Missa. De missa. Brincava de missa, queria imitar o padre. Só que tinha uma coisa que eu gostava muito mais de fazer do que fazer a missa ali, brincar com a aguinha, com a bolachinha, né? Até não sei se eu já comentei com o Frei Alessandro, mas hoje eu me encontro num local onde plenamente eu faço isso, que é pegar um copo de água e uma colherinha e sair Olha. jogando água na casa. Que bênção. Então começou por ali, mas eu queria ser um padre diocesano. Queria ser um padre diocesano para ficar perto da minha família, dos meus amigos, né? Aí então, quando eu fui para Siqueira Campos, eu comecei a ser coroinha. Eu comecei a ver aqueles marronzinhos, aquele pessoal meio diferente. Que é isso, né? Foi me despertando uma atenção, mas até aquele momento eu queria ser padre, nem queria saber de Frei. Tanto é que uma vez o Frei me chamou na frente, não sei se o Frei já tinha passado por isso, lá na sua paróquia, de você estar na missa, o Frei, vem aqui, diga para o povo o que você quer ser quando crescer, né? Eu dizia padre, e ele dizia, não, vai ser Frei, mas eu lá sabia o que era esse trem de Frei. Porém, começou então o clubinho vocacional, e então eu comecei a participar e eu assisti um filme que eu recomendo, chamado Irmão Sol e Irmã Lua, e ali eu fui conhecer Francisco de Assis propriamente, e eu fui desenvolvendo uma sensibilidade maior para aquele negócio de Francisco, os animaizinhos, né? Eu tinha um olhar mais sensível para os pobres da minha cidade, né? Então foi algo mexendo comigo, até o ponto então de eu também participar de um encontro vocacional e dizer, poxa, aqui está me completando o que falta aqui dentro. A gente não sabe explicar, é uma coisa de Deus. E então, eu cheguei em casa e disse para o pai e a mãe, vou para o seminário, vou para os Freis Capuchinhos. Só que não era perto de casa. Céu Azul fica a 650 quilômetros. Nossa. E eu tinha 16 anos de idade. Né? Muito longe. Então, depois de relutar bastante com os pais, tal, graças a Deus, consegui. E então entrei para os Freis Capuchinhos no ano de 2013, com 16 anos, lá com mais 6 meninos, e um deles é o Frei Cáter, né? Então, no trabalho que eu faço hoje, lá na Portaria das Bênçãos, o principal é jogar água benta. Então, acredito que eu estou meio no caminho, né? Mas agradeço muito a Deus também pela vocação, buscando corresponder sempre da melhor forma possível, né? Com todas as limitações, mas colocando os dons, os talentos também à disposição da Ordem Capuchinha, da Igreja do Reino de Deus. Olha, que bacana esse papo, você está aqui acompanhando o programa Conectados em Cristo, no nosso podcast Fale Aqui, hoje com uma presença, duas presenças ilustres aqui, o Frei Alessandro e o Frei David. E com essa conversa que nós tivemos agora, eu vejo assim que a presença do padre foi o herói de vocês, né? Que eu vejo aqui dos senhores, né? A presença do padre. O Frei Alessandro, né, também imitava ali a questão da missa, o Frei David também, e isso que nós temos que cultivar hoje, né, a presença do nosso pároco, independente do jeito que ele é, né, porque ele inspira, né, vida de pessoas, e isso é muito importante. Agora eu vou para uma pergunta que eu estou curiosa para saber, Frei Alessandro, o que realmente é essa profissão perpétua? Porque nós vemos o padre, né, eu até falei no início errado, né, a questão da ordenação, não é uma ordenação, né, mas é uma profissão perpétua. Explica um pouco para nossos ouvintes. Justo. Então, às vezes a palavra, né, a gente fala perpétua, né, às vezes Isso. causa assim até um susto, né, um medo, porque hoje a gente fala assim, olha, eu quero fazer isso por toda a minha vida, né? É um grande desafio, né? Claro, por exemplo, se fosse para a gente fazer uma comparação assim para todo mundo entender de uma forma bem simples, digamos assim, é como se fosse o casamento do Frei Cáter, entende? Porque o casamento, né, ali, o matrimônio, né, que acontece,
tanto o esposo, a esposa, eles fazem ali um juramento, né, de fidelidade, né, de um ao outro, né? E, às vezes as pessoas falam assim, o padre vai fazer o meu casamento. Não, não é o padre que faz o casamento. Aham. São os noivos que fazem e prometem esse amor, essa fidelidade. Olha, que Né? lindo. O padre é uma testemunha que assiste em nome da igreja. Então o Frei Cáter, né, que vai fazer a sua profissão perpétua, ele vai assumir, digamos assim, esse desejo, esse compromisso de viver por toda a sua vida como um Frei Capuchinho. Né? Eu dizia antes, né, do final da etapa do noviciado, quando se faz a primeira profissão religiosa. Né? Então, o Frei, ali diante daquele que é o provincial, né, o responsável, ele vai emitir os votos. Né? Então, ele se ajoelha e vai pronunciar uma fórmula ali que é da profissão, né? Dizendo de viver, né, por um tempo, né, em obediência, sem nada de próprio, em castidade, né, consagrando-se, se doando a essa fraternidade. Só que naquele momento acontece então esses votos que são temporários. Por que temporários? Porque o Frei vai fazer essa experiência, né, de viver como um frade capuchinho, né, os seus votos, a sua vivência na vida fraterna, a espiritualidade, e ele vai renovando estes votos por alguns anos. Sim. Né? Então, na conclusão do noviciado, se renova, se faz os votos até 25 de março do ano seguinte, né? Que é a festa da apresentação do Senhor, né? Ali, né? Da anunciação do Senhor, né? Que é o dia 25 de março. Né? Então, ele renova por mais um ano, depois por mais um ano, e quando passa o período mínimo de 4 anos, ele pode fazer o pedido para a profissão perpétua. Né? Ele vai, né, avaliar a sua caminhada junto com os freis que o acompanham e vai dizer, olha, eu quero viver isso por toda a minha vida. Então ele faz o pedido, né, o seu pedido é avaliado por aqueles que foram os formadores, né, pela fraternidade onde ele reside. Os freis vão dizer assim, né, o frei fulano, né, por exemplo, o Frei Cáter, né, está fazendo o seu pedido para a profissão perpétua. E os freis vão conversar e dizer, não, ele tem as condições, né, para realmente viver essa vida, e ele tem esse desejo. Então, ela sendo aprovada, marca-se essa celebração que se chama, então, profissão perpétua dos votos religiosos. Que lindo. Mas a profissão perpétua, o que o frei está fazendo? Ele está confirmando aquela primeira profissão que ele fez há tantos anos atrás. Olha. Né? Não é que ele vai fazer uma nova consagração, é uma confirmação daquilo que ele prometeu lá no final do noviciado. Né? Então ele vai dizer, né, quero por todo o tempo da minha vida, né, viver em obediência, sem nada de próprio, em castidade, né? Entrego-me, pois, de todo o coração a essa fraternidade. Nossa. Né? Como um Frei Capuchinho. Que lindo. Então, um pouco assim esse, né, o sentido de realizar os votos perpétuos. Nossa, que lindo. Então, você que está aqui conosco na Rádio Desterro FM, você que está aqui conosco também no nosso canal do YouTube, você que está gostando desse papo, olha, sentiu no coração que quer ser frei, entre em contato com o Frei Alessandro, com o Frei David, que eu tenho certeza que a alegria que emana no rosto deles, receber você, vai ser uma grande gratificação para eles. Olha, infelizmente, nós já estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Por mim, ficaria aqui conversando 3, 4 horas, porque é muito rica a contribuição dos senhores para a rádio. E eu gostaria de pedir para o Frei Alessandro, também para o Frei David, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes da rádio e também para os nossos internautas. Bem, a mensagem que eu deixo, ela parte um pouco de Francisco de Assis, né? Desta música que nós cantamos há pouco, né? Amigo Francisco. Eu creio que o importante é a gente entender aquilo que São Francisco entendeu, né? Que todos nós somos irmãos, né? Todos somos filhos de um mesmo pai, né? Nós vivemos num mundo marcado aí por tantas situações, né, de egoísmo, né, o individualismo, isso é muito acentuado. E às vezes nós estamos percebendo que o ser humano está deixando, digamos, de amar e de respeitar o seu próximo. A vida franciscana, ela preza muito por isso, a vida em fraternidade. Não quer dizer que nós vivemos uma vida sem termos, né, os nossos momentos de dificuldade, né? Não quer dizer que todos nós falamos e, digamos assim, pensamos iguais. Não, cada um tem a sua personalidade, o seu jeito, mas a questão é o respeito, né? O entender o outro, ter um pouco de empatia. Né? E São Francisco de Assis,
a sua vida, o seu amor a Jesus Cristo, foi muito baseado nisso, né? Então, amar, respeitar o irmão, o próximo. Então eu deixo essa mensagem, né? Que os nossos jovens, né, possam entender isso, né? Uma vida de respeito, né? Uma vida aonde possa existir, né, este sentimento, né, de partilha, de solidariedade, e para que isso se estenda a toda a sociedade, né? Que o exemplo de Francisco de Assis possa continuar cativando a todos. Frei David. Quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. E quem quiser guardar a sua vida vai perdê-la. A nossa vida só tem sentido porque é em função do outro. Dentro de um relacionamento amoroso, o homem se doa para a mulher para o homem, o padre se doa para a comunidade, o religioso doa a sua vida pelo reino de Deus e assim por diante. Preste atenção àquilo que o seu coração está pedindo. Isso é vocação. Deus chama e espera uma resposta. E que essa resposta seja sim. Mas para essa resposta ser sim, primeiro é preciso ouvir. Para ouvir, é preciso rezar, silenciar, participar da comunidade e abrir o coração para Deus falar para você. Querido jovem, você que está nos ouvindo, não tenha medo nem vergonha. Atreva-se a colaborar com a construção do reino de Deus. Atreva-se a colocar seus dons e talentos para evangelizar. Atreva-se a se casar. Atreva-se a ser um padre. Atreva-se a ser um frei capuchinho. E com certeza, onde seu coração quer estar, a tua felicidade ali também estará. Que Deus abençoe você, abençoe esta rádio, a todos os colaboradores, e muito obrigado por estarmos aqui no dia de hoje. Eu que agradeço, estou muito feliz, coração muito grato, né? Todo mundo sabe que eu tenho gosto muito do Frei David, das histórias de fé, agora o Frei Alessandro. Vocês estarão em nossas orações. E em nome de toda a Rádio Desterro, do programa Conectados em Cristo, quero agradecer a você que esteve conosco, em especial o Frei Alessandro, Frei David, e que Nossa Senhora do Desterro desterre sempre o mal da vida de vocês, tá? Amém. Obrigado. Então vamos finalizar o nosso programa de hoje, né, o nosso podcast, com uma música, né? Então vamos lá. E estando aqui, né, a rádio que, né, leva o nome de Nossa Senhora, né, do Desterro, isso. A paróquia aqui também, né, em Santa Fé. Nós também temos Maria como verdadeiramente a nossa mãe, e a ordem, né, praticamente ela nasceu junto ali, né, de um berço, com os cuidados da mãe, né? Então nós queremos, né, colocar esta música, cantar essa música, né, que se chama Nossa Senhora dos Anjos, né, que é a basílica lá em Assis, né, onde praticamente a ordem capuchinha, melhor, a ordem franciscana, né, São Francisco foi abençoado, né, com essa graça de iniciar esse movimento tão bonito. Amém. E também, quem quiser conhecer mais sobre os freis capuchinhos, né, seja capuchinho.org, lá no nosso Instagram também Atreva-se, e no Facebook Frei Ciboc, tá? E esses cantos também, alguns deles estão no Spotify, tá? Chama Franciscana. Um anjo te falou naquele dia em Nazaré. És Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo também. O teu sim mudou a história, Deus se fez um de nós em Belém. Virgem Maria, és dos anjos a Senhora, és a Virgem feita igreja, escolhida do Senhor. Ouve atenta, Santa Mãe Imaculada, estes filhos de Francisco que esperam teu favor.
queremos seguir teu conselho de mãe, fazer tudo que Ele nos pede, partilhar, ser menor e irmãos, mãe da igreja dos consagrados, no teu sim nossa inspiração. Virgem Maria, és dos anjos a Senhora, és a Virgem feita igreja, escolhida do Senhor. Ouve atenta, Santa Mãe Imaculada, estes filhos de Francisco que esperam teu favor. E assim finalizamos o nosso quadro podcast Fale Aqui do programa Conectados em Cristo. Deus abençoe, freis. Amém.